Amados irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao Portal AD. Estamos reunidos mais uma vez para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Carta de Paulo aos Romanos, desta feita a lição de número 4, onde nós estaremos estudando sobre os benefícios da justificação. Todos nós, na verdade, gostamos de benefícios, e esta lição nos mostra quais são os benefícios da nossa justificação. O textuário da lição fala o que está escrito em Romanos 5:8, da seguinte forma: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a verdade prática diz o seguinte: a justificação pela fé em Cristo nos libertou de Adão, símbolo do velho homem, para nos colocar em Cristo, onde fomos feitos uma nova criação. Então nós vemos nessa lição um contraste entre o velho homem, Adão, e o novo homem, que é uma nova criação em Cristo Jesus. Nós podemos fazer uma pergunta para refletirmos. Você já parou para refletir a respeito das bênçãos decorrentes da justificação pela fé? Cristo fez tudo por nós, devemos pensar sobre isso. Ele fez tudo por nós, entregou a sua vida por nós, trazendo a justificação. Como pecadores, jamais poderíamos pagar a nossa dívida perante Deus. Jamais poderíamos pagar esta dívida que tínhamos diante de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo pagou essa dívida por nós, e nós podemos dar como referência algo bem interessante no Salmo 49, versículos 6 a 8, onde o salmista diz o seguinte: nenhum homem que confia nas suas fazendas ou que se gloria nas suas riquezas pode pagar o resgate da alma de alguém, porque a redenção da alma ela é caríssima e jamais alguém poderia pagar o preço do resgate, porque os seus recursos esgotariam. Mas Jesus, através da sua morte e ressurreição, como termina o capítulo 4 de Romanos, versículo 25, disse o apóstolo Paulo, que Jesus foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, a justificação pela fé, ela é o começo de uma nova vida, que traz esses benefícios, os quais estaremos estudando nessa videoaula. E depois de demonstrar, com base no Antigo Testamento, a doutrina da justificação pela fé, Paulo agora começa, no capítulo 5 de Romanos, a enumerar as bênçãos provenientes dessa doutrina, ou seja, da doutrina da justificação. Em Romanos 4, 25, o apóstolo declara, como nós já falamos, que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Isso serve como ponto de partida para o capítulo 5, que é o estudo de hoje. Ou seja, Romanos 4, 25, fala sobre esta verdade, a ressurreição de Jesus que nos trouxe a justificação. Um ponto de partida para o capítulo 5 de Romanos. Em Romanos 5, Paulo explica as duas últimas palavras do capítulo 4. Quais são as duas últimas palavras do capítulo 4 de Romanos? Apenas duas: nossa justificação. Então ele esclarece essas duas verdades, que são fundamentais para a fé cristã. A primeira verdade é a seguinte: as bênçãos de nossa justificação, que está no capítulo 5, de 1 a 11. E a segunda verdade, a base da nossa justificação, que está no capítulo 5, versículo 12 a 21 de Romanos. Então nós vamos ver aqui, irmãos, na nossa introdução, que na verdade o que já falamos serve como introdução, e Paulo vai utilizar aí, para nos mostrar nesta aula, nesta videoaula, do capítulo 5 de Romanos, que Jesus Cristo, que é o segundo Adão, ele é o cabeça de uma nova criação.
Então nós vivíamos antigamente, éramos considerados como descendência de Adão, devido a estarmos mortos ainda em pecado, mas através de Jesus nós fomos feitos uma nova criação. Segundo os Coríntios 5,17 diz, e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós vamos entrar no primeiro ponto, que fala sobre a bênção da graça justificadora. O primeiro tópico fala o seguinte, a bênção da paz com Deus. E esta paz, irmão, é algo maravilhoso para a nossa vida e é, inclusive, o efeito imediato da justificação. Romanos 5,1 diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, a fé, ela é, na verdade, o efeito, a paz, digo, ela é, na verdade, o efeito imediato dessa justificação através do Senhor Jesus Cristo. E essa paz, irmão, na verdade, ela não é simplesmente a ausência de guerra. No mundo antigo, como nós podemos observar na nossa lição, a paz significava simplesmente a ausência de guerra. Mas, na nossa lição, ela é muito mais do que isso, irmão. Ela é o efeito imediato da nossa justificação e ela significa prosperidade, significa bem-estar. É o significado da paz para nós, nessa passagem de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. E esta paz, irmão, ela tem que ser vivida por nós, aqui e agora. Ela é algo que aconteceu no momento que nós aceitamos a Jesus. Não é um fato que aconteceu uma única vez. Nós aceitamos a Jesus, já recebemos esta paz e temos que estar vivendo ela no nosso dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Se nós formos parafrasear o versículo de Romanos 5 e 1, ficaria da seguinte forma. Como nós vemos aqui na nossa lição, já que fomos justificados por meio da fé, desfrutemos, pois, dessa paz com Deus. Assim seria parafraseado o versículo de Romanos, capítulo 5, o versículo 1. E esta paz, meus amados irmãos, ela deve ser vivida por todo crente. Eu estou aqui observando os versículos que eu tinha anotado aqui na nossa lição, que Isaías 48, versículo 22, diz que o ímpio, ele não tem paz. Ele não tem paz, o ímpio. Mas aquele que se une com Deus, Jó capítulo 22, versículo 21, diz que ele tem paz. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós terminamos o primeiro tópico aí do primeiro ponto, que a bênção da paz com Deus. A paz é o efeito imediato da nossa justificação pela fé. É o mais importante nesse ponto. É explicar que a paz ela é o efeito imediato da nossa justificação pela fé. O segundo tópico ainda do primeiro ponto diz o seguinte, a bênção de esperar em Deus. Só, irmãos, que antes de nós esperarmos em Deus, que é algo também que nos mostra aí na lição, nós temos outra bênção, outro benefício da nossa justificação pela fé, que é o acesso a Deus, irmão. O capítulo 5 e o versículo 2 da nossa epístola aos Romanos, diz o seguinte, né? Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós temos entrada a esta graça, temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então está falando, irmão, de acesso.
No Antigo Testamento, antes de Jesus vir a esse mundo para morrer por nós, os judeus eles eram separados da presença de Deus através do véu do templo. Aquele véu do templo, o qual foi rasgado no momento da morte de Jesus, ali no Calvário, ele mostrava que o caminho para o céu estava encoberto. Hebreus 9, versículo 8, mostra isso. Diz que o Espírito Santo dava a entender que o caminho para o santuário ainda estava encoberto, enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé. Então não tinha aquele acesso diretamente a Deus, mas pela justificação, pela fé, nós vimos aí no versículo 2, nós recebemos esta bênção do acesso direto a Deus. Os judeus eram separados pelo véu do templo e os gentios, nós podemos informar para os irmãos nessa videoaula, que os gentios eles eram separados através de uma parede de separação que existia ali no templo, existia uma inscrição ali que proibia os gentios entrarem para o átrio dos judeus. E eles poderiam sofrer até a própria morte se eles entrassem no átrio dos judeus. Mas Jesus, pela sua morte e ressurreição, lá em Efésios 2:14, diz que ele derrubou a parede de separação que estava no meio para fazer dos dois povos, ou seja, dos judeus e dos gentios, um só povo. Inclusive, na enciclopédia bíblica de Orlando Boyer, falando da parede de separação, nos mostra que foram feitas escavações, estudos arqueológicos, e foram descoberto uma inscrição que estava escrito justamente essa proibição, lá na terra de Israel foi encontrado, que proibia os gentios entrarem no átrio dos judeus, ter acesso. Mas essa parede foi derrubada. Isso nos mostra o que, irmãos? A segunda bênção, o benefício da justificação, que é o acesso direto a Deus através da sua graça. Nós temos esse acesso diretamente a Deus diretamente através desta graça na qual estamos firmes. Então, voltando aqui para as bênçãos de esperar, a bênção de esperar em Deus, ainda um versículo, irmãos, que eu esqueci de falar para os irmãos. Efésios 2:18 mostra que tanto os judeus como os gentios, ambos têm acesso direto a Deus através do Espírito Santo. E a bênção de esperar em Deus, irmãos, fala o seguinte, que a fé no Cordeiro de Deus nos abriu a porta da graça. O próprio Jesus nos introduz na presença de Deus e nos abre a porta de acesso à presença do Pai, que era o que estávamos falando. E quando se abre essa porta, o que encontramos é a graça. Encontramos a graça, não encontramos condenação nem juízo e nem vergonha, senão o intocado e merecido amor de Deus, que é um amor que não tem palavras para expressar. Inclusive, este amor de Deus para conosco nos transmite uma paz, irmão, que diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4:7, que é uma paz que excede todo o entendimento. Não existe palavras para expressar essa paz gloriosa que vem através dos benefícios da salvação, que faz nós esperarmos em Deus. E esperar em Deus, irmão, essa esperança em Deus, ela mostra o seguinte, que apesar de enfrentar o tempo presente com todos os seus desafios, nós temos a certeza quanto ao futuro, porque esta esperança, ela não traz confusão. Quem espera em Deus, ele tem esperança. E essa esperança, ela produz, ela vem através da experiência. A experiência, ela produz a esperança. E a esperança, ela não traz confusão. O terceiro tópico do primeiro ponto ainda diz o seguinte, a bênção de sofrer por Jesus. Parece, irmãos, algo até que escandaliza muita gente,
que Paulo tem prazer no sofrimento, ele tem no sofrimento uma motivação para se gloriar. Parece até algo que não é normal, mas é o que nos mostra a palavra de Deus nesta passagem bíblica, que Paulo diz que pelo que nos gloriamos, aqui é melhor a gente ler o versículo, aqui no versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão. Então, irmão, se gloriar no sofrimento não é algo muito fácil, mas faz parte da vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive lá em Atos, capítulo 14, versículo 22, diz que é necessário passar por muitas tribulações para que possamos entrar no reino dos céus. E isso, irmão, vai de encontro à teologia da prosperidade, vai de encontro aos paliativos espirituais criados para entreter os cristãos, para massagear o ego dos cristãos. Porque todo crente, irmãos, ele passa por tribulação nessa vida. É a bênção de sofrer por Jesus. E tribulação significa pressões, significa dificuldades, significa sofrimento. Nós até nos lembramos aqui agora da igreja de Esmirna, que foi uma igreja sofredora, mas ela tinha a bênção de Deus. Lá em Apocalipse 2:9, Jesus diz àquela igreja: eu sei as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Era uma igreja que tinha tribulação, era uma igreja que não tinha bens financeiros, era uma igreja pobre financeiramente, mas era uma igreja rica na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então sofrer por Jesus é algo maravilhoso, porque nós temos a bênção de Deus na nossa vida. Terminamos aí o primeiro ponto da nossa lição e estaremos já dando início ao nosso segundo ponto. O segundo ponto, nós vamos ver sobre as bênçãos do amor trinitário, que está em Romanos capítulo 5, o versículo de 5 ao 11. As bênçãos do amor trinitário. Quando fala trinitário, está se referindo à Trindade. Aí no primeiro tópico do segundo ponto, nós vamos ver aí o amor que o Pai outorga. No segundo tópico, o amor que o Espírito Santo distribui. E o terceiro, o amor que o Filho realiza. Portanto, vemos aí as bênçãos do amor trinitário. O amor que o Pai outorga está em Romanos capítulo 5 e o versículo 5, onde diz assim a palavra do Senhor: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus. Então nós vemos aí o amor que o Pai outorga. Deus que Paulo está revelando em sua epístola, ele é amor. 1 João 4:8 também nos fala que Deus, ele é amor. Isso nos mostra que ele é a origem e a fonte do amor. Embora o antigo Israel houvesse quebrado a sua aliança, sendo digno de punição, Deus em seu amor infinito o procura para uma reconciliação. Este é o amor que perdoa, é o Deus que ama as suas criaturas, é um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor que o Pai outorga. Está aí, Romanos 5, versículo 5. Diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração. Que este amor seja uma constante na nossa vida, para que possamos amar também
aos irmãos, amar ao nosso próximo. O segundo tópico fala sobre o amor que o Espírito distribui. Ainda no versículo 5, diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Falando sobre o amor que o Espírito distribui, nós temos uma referência que os professores podem colocar para ser lido ao dar sua aula, Romanos 15, e o versículo, nós já estamos aqui próximo, deixa eu conferir aqui, se é o versículo 30, Romanos 15, Romanos 15, versículo, vamos conferir aqui, abrir a nossa Bíblia, ver se é o versículo 30 ou se é o versículo 13. É o versículo 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então fala aqui do amor do Espírito. E a nossa lição fala sobre o amor que o Espírito distribui. Ou seja, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus é a fonte do amor e o Espírito Santo é quem instrumentaliza este amor na vida do crente. Paulo diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações, como está aí na nossa lição. Esse verbo, irmão, derramado, que está aí no versículo 5 de Romanos, ele enfatiza uma ação passada, mas que continua com os efeitos no presente. Ou seja, se este amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, então é uma ação contínua. E isso significa dizer que nós também devemos amar os irmãos. 1 João 4,20 diz o seguinte: aquele que diz que ama a Deus e odeia, aborrece o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama a Deus, a quem viu, como pode amar, quem não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Então veja que este amor, ele é uma ação passada, mas que continua com os efeitos no presente. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro tópico aí do segundo ponto, diz o seguinte: o amor que o Filho realiza. João capítulo 13 e versículo 1, nós vamos ler esse versículo para que nós possamos aí ver uma verdade. Jesus diz o seguinte nesse versículo, que ele amou os seus discípulos até o fim. O amor do Senhor Jesus para conosco é um amor eterno. Ele amou os seus discípulos até o fim. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então veja que o amor que o Filho realiza, ele é um amor eterno, é um amor que vai até o fim. O amor, então, ele é originário no Pai, ele é operacionalizado pelo Espírito Santo e é também realizado pelo Filho. Inclusive Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Então esse amor, ninguém tem amor maior do que este. E nós vamos ler, irmãos, para fazer o fechamento aí do segundo ponto, os versículos 6 a 8, que mostra essa verdade, que o amor, ele é originário no Pai, ele é operacionalizado pelo Espírito Santo e é realizado pelo Filho. Diz assim o versículo 6 a 8: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu há seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores. Então esse amor, ele é realizado pelo Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, se quisermos conhecer o amor de Deus, basta olharmos para Cristo, o bendito Filho de Deus, para que possamos estar observando, vendo este amor. O terceiro ponto, nós vamos ver aí sobre as bênçãos da nova criação. O homem em Adão. Os efeitos e as bênçãos da justificação, elas são agora ilustradas por Paulo com as figuras de Adão e Cristo. Primeiramente, Paulo fala do velho homem, ou seja, o homem em Adão, em Romanos 5, de 12 a 14. E existem várias interpretações a respeito desta questão aí do velho homem, desse texto bíblico, mas a ideia aceita pelos intérpretes é que Adão, como cabeça da raça humana, representava toda a humanidade. Alguém até já questionou, dizendo o seguinte: como que nós podemos ser culpados pelo pecado de Adão? Alguém já perguntou, já fez essa pergunta, e nós vamos responder lendo aqui o versículo 18 do capítulo 5 de Romanos. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, que foi através de Adão, sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só homem, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, irmãos, o que acontece é o seguinte: assim como por Adão veio a condenação, veio a ofensa, por um só ato de justiça, que foi através do Senhor Jesus Cristo, veio a justificação, veio a vida sobre todos. Então, essa pergunta que é feita por muitos, como é que nós podemos ser culpados pelo pecado de Adão, se nós não estávamos lá? A mesma coisa nós podemos responder, que como pelo Adão veio o pecado, veio a ofensa, veio a condenação, através de Jesus Cristo, veio também a salvação para todos. Veio também a justiça para todos aqueles que creem nele e o aceitam como seu único e suficiente Salvador. Então, o homem Adão, ele é símbolo da velha criação. Está condenado, está em desobediência, está dominado pelo pecado e vencido pela morte. E o homem Adão é, portanto, um projeto falido. Se Jesus não tivesse vindo, a humanidade não passaria de um projeto falido. É por isso que Abraão de Almeida, nós mencionamos Abraão de Almeida na aula passada, vamos mencionar novamente, ele diz no seu livro O Sábio da Lei e a Graça, que a obra da redenção, ela se torna maior do que a obra da criação. Porque se Deus tivesse criado o homem e tivesse deixado o homem sem a redenção, sem a salvação, depois da queda dele, do homem, de que adiantaria? Então a obra da redenção, ela se torna maior do que a obra da criação. Por isso que Jesus disse em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque a obra da redenção, desde que o homem caiu, que Deus ele trabalha para resgatar o homem. E a obra foi completa na cruz do Calvário. Mas hoje, diz Romanos capítulo 8, nós vamos chegar lá ainda, diz que nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo, que vai ser no arrebatamento da igreja, quando teremos nossos corpos transformados em corpos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então nós vimos aí que seria um projeto falido. O homem Adão seria um projeto falido se Jesus não tivesse vindo a esse mundo para salvar a humanidade. Agora vamos ver o homem em Cristo. O homem em Cristo, irmão, existe um contraste entre Adão e Cristo.
E Adão, digo, irmão, um contraste entre Adão e Cristo é feito com cores vivas pelo apóstolo Paulo em Romanos 5, versículo 15 a 17. O homem Cristo é um símbolo da nova criação. Assim como Adão era o símbolo, representou ali a morte, representou o pecado, representou a condenação, Jesus Cristo, o homem Cristo, é um símbolo da nova criação de Deus e é justificado, obediente, dominado pela graça e dominado pela vida com Deus. Nós já citamos 2 Coríntios 5,17, que fala da nova criatura em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, o primeiro Adão, irmãos, quais são os contrastes que existem entre Cristo, o segundo Adão e Adão, né? Adão, ele é alma vivente. E o segundo Adão é espírito vivificante. O primeiro Adão é da terra. O segundo Adão, ele é do céu. O primeiro Adão é justo. Irmãos, o segundo Adão, o primeiro Adão é pecador, o segundo Adão ele é justo. O primeiro Adão é morte, o segundo Adão é vida. É exatamente isso que o apóstolo Paulo ensina em outro lugar aos cristãos em Éfeso, dizendo que em Cristo nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Nós fomos escolhidos, fomos elegidos por Ele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Então nós vemos aí, irmãos, a conclusão aí do terceiro ponto. Nós estamos sendo um pouco sucintos na lição, procurando falar até um pouco mais rápido essa lição, pois nós vamos ter um subsídio que vamos estar colocando embaixo do vídeo no portal oficial, no site do portal AD, que vai estar esclarecendo melhor o que é impossível nós falarmos em um vídeo. Vamos estar colocando esse subsídio. A conclusão da nossa lição é algo maravilhoso, irmão. Diz o seguinte, que o capítulo 5 de Romanos mostra de que forma Deus amou os homens. Numa demonstração inimaginável, que não se pode imaginar do amor, Ele o justifica pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo e os abençoa com todas as bênçãos espirituais. No capítulo 5 de Romanos, o amor de Deus parece romper todos os limites. Não é pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. É uma grande verdade, irmão. Este amor de Deus para conosco. Jesus rompeu todos os limites. Não é pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Um certo escritor, que não é mencionado o seu nome, disse o seguinte: não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E também não há nada que eu possa fazer para Cristo me amar menos. Que verdade maravilhosa. Então que Deus nos abençoe, que possamos valorizar e ter esta convicção de que não há nada que eu possa fazer para que Deus me possa amar mais, e não há nada que eu possa fazer também para que Deus me possa amar menos. No subsídio que nós vamos colocar no site, no portal AD, no portal oficial AD, nós vamos ver aí, irmãos, todas as bênçãos citadas separadamente. Na lição, ele englobou aí, na verdade, dando seus subtópicos, né, na lição, mas nós vamos colocar, são 7 bênçãos, pelo menos que nós temos em Romanos 5, que nos mostra que nós alcançamos através da justificação pela fé. Eu vou só citar aqui e nós estaremos colocando no nosso subsídio para todos os professores. A primeira bênção, irmão, da justificação pela fé, ele falou na lição, é a paz com Deus. A segunda, o acesso a Deus.
A terceira, a esperança gloriosa. A quarta, o caráter cristão. A quinta, o amor de Deus dentro de nós. A sexta, a salvação da ira vindoura. E a sétima, a reconciliação. Todas essas bênçãos, não deixe de ler o texto também. Vocês vão pegar vários subsídios, várias passagens bíblicas que vocês poderão estar aplicando na sua aula no próximo domingo. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos, todos os professores, todos aqueles que assistiram esse vídeo, e tenham uma boa aula no próximo domingo, na graça do Pai. Então, que Deus abençoe em nome do Senhor. Amém.